Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à Resenha da Pauta. Essa é uma resenha, meu nome é Laura Vilela, eu sou uma das sócias fundadoras do Casime e essa live ela tem o propósito de agregar fornecedores, noivos, enfim, todo mundo que faz parte de casamento diante de algum assunto. E aí a gente escolhe as nossas pautas, né? Nós somos geradores de conteúdo, então a gente elege uma das pautas da semana para abrir aqui e conversar com vocês. Olá pessoal, enfim, a sala já tá inchando, bem legal. Vamos lá, o papo hoje são os cumprimentos, né? Tem muitos noivos, antigamente era impossível você pensar num roteiro de casamento e não pensar nos cumprimentos, porque o casamento era uma formalidade. Eu não sou tão velha assim e no meu casamento tiveram eu tive parte dos convidados que foi convidado só para a igreja. Era como se fosse uma participação à sociedade, enfim. Então, os cumprimentos eram na igreja, existia uma formalidade. Mas hoje os casamentos estão mais próximos da gente, né? Do nosso perfil, dos nossos amigos. Então, os casamentos deixaram de ser um acontecimento social maior e passaram a ter esse caráter mais privado, de amizade, de afetos. Então, nos casamentos menores, essa questão dos cumprimentos mudou muito, né? E aí a gente vai discutir um pouco disso. A pauta, né, que a gente publicou na segunda-feira, a gente tratou a questão dos cumprimentos dos pais, os cumprimentos dos padrinhos e dos convidados. Porque cada um desses cumprimentos tem um modelo e um momento, assim, de se fazer diferente. Vamos lá, Ana, cerimonialista, quero saber o que vocês têm indicado aí para as noivas. Como é que são esses cumprimentos, né? Eu tenho visto que hoje o que mais acontece é um cumprimento natural, né? Tem os pais e os padrinhos, alguma cerimônia no altar que condicione um cumprimento, mas durante a festa isso tem acontecido mais naturalmente, né? Antes, você passava realmente nas mesas e tal. Então, o que existia antes e o que existe hoje, eu acho que algumas coisinhas podiam, assim, um beber do outro, sabe? Porque acho também muito feio que um casamento aconteça sem que os noivos, hora nenhuma, deem um beijo nas pessoas que vieram de longe, nos avós, né? Nas pessoas que não vão na pista de dança. Então, a gente trouxe algumas dicasinhas para conciliar esses dois universos. Vamos lá, vou começar pelos pais. Eu acho que os cumprimentos aos pais, como não é um assunto, né, que se deva resolver, acontece ali na cerimônia, em algum momento, quando o cerimonial for fazer ou o ensaio, ou for explicar como é que acontece de fato o casamento, é que a noiva vê, ok, quando terminar vou cumprimentar meus pais e tal, e isso parece muito mais um passo do balé marcado do que um momento de cumprimentos. E eu trouxe aqui na matéria eu trouxe essa reflexão para que vocês aproveitem esse espaço. Não é para vocês decorarem nada, mas para que vocês pensem nesse mini votos, né? Que simboliza o próprio rito de passagem, que é você se despedir da sua família e ingressar nessa nova vida com um novo par, uma nova família. Então, já que existe esse momento formal muito bonito no casamento, quem sabe se vocês noivos não pensarem um pouquinho e só, não precisa formar frase, mas pensar, poxa, eu quero muito agradecer aos meus pais por isso e aquilo, falar alguma coisa bonita, no pé da orelha, isso não é para público, isso os convidados não vão ver e as coisas mais bonitas nos afetos entre as pessoas acontecem sem plateia. E eu acho que essa é uma delas, assim, o momento em que você agradece os seus pais pela ajuda até aqui, por tudo que você é, independente de pais bons ou pais difíceis, né, que todo mundo sabe que família, né, tem de tudo, tem dificuldades também. E acho mais magnânimo ainda quando tem dificuldade, uma noiva ali nesse momento de passagem, afinal, o pior já passou, você já vai para uma nova família. Então, por que não pegar esse momento e dar um beijo carinhoso, com amor de verdade, generoso, com muito perdão por tudo que possa ter ocorrido. Eu hoje sou mãe de uma menina, inclusive, que já vai fazer 19 anos, e eu imaginava que eu fosse ser a mãe mais maneira do universo, incapaz de receber uma crítica, e eu vi as críticas aqui, como todas as mães. Então, assim, ser mãe não é fácil, e nesse momento do casamento, vale segurar o que foi de mais bonito.
sabe? E agradecer de fato, genuinamente, tudo que aconteceu e falar que conta com eles pra vida que segue, né? Porque tem neto aí, enfim. Não existe uma ruptura, né? Existe uma passagem de eixo e de relações, mas não diz respeito a rupturas, né? É só uma continuidade de outro jeito. Oi, Madrecita! Madrecita tá sempre aqui nas lives para provar que mãe e pai são muito importantes em qualquer momento da vida, antes de casar ou depois também. Então, gente, nos cumprimentos aos pais, que geralmente acontece no altar, eu deixo aqui essa reflexão, de vocês pensarem um pouquinho no quanto seus pais são importantes e matar eles ali de amor, de dizer o quanto eles são, o quanto eles foram e o quanto eles podem ser e o quanto vocês contam com eles nessa próxima vida. Não é, Ana? Então, você toca nesses assuntos com os noivos? A gente tem um trabalho que é muito operacional, né? Enquanto fechar contratos e ver valores e tal. É uma gincana aí bem burocrática às vezes. Mas a verdade é que tudo se resume mesmo a um rito de passagem, a trocar de família. Então, os cumprimentos têm muito a ver com isso. Então, aproveitem seus pais e façam os cumprimentos bonitos. Vamos ao segundo, padrinhos. Padrinhos é um assunto um pouco mais diverso, né? Porque além dos cumprimentos no altar, minha indicação é agir o oposto dos pais, é não trazer algo profundo, é fazer algo bem pro forma, bem rapidinho, dar um beijo e tal, agradecer. Mas não demorar se for no altar. Deixa eu ver o que a Ana tá falando. Casamento pra mim é a parte mais linda, é a cerimônia. Inclusive as noivas, quando elas pensam mais na festa antes de casar, não é raro o depoimento delas dizerem que sentem muito mais a energia da cerimônia, que a festa, enfim, maravilhoso, mas é basicamente a celebração do que foi, né? E o Wallace, falar que as fotos ficam lindas dos cumprimentos no altar. Verdade, Wallace. Quando tem esse tempo de respirar, o Wallace é fotógrafo, ele é da equipe da Marina Fava, e ele já trabalhou comigo, eu ensinei o Wallace a fotografar, gente. Eu já tive uma produtora, já fui fotógrafa de casamento. E é verdade, esse momento no altar em que você tira uma foto bonita dessa despedida com os pais é sensacional, é sublime. Vale a pena. E a Ana tá falando que ali é o começo de tudo, uma bênção pra mim, prioridade. Sim, porque os afetos são prioridade. Depois você não lembra bem do docinho, a menos que ele tenha sido muito especial. Mas assim, a verdade é que a gente lembra dos momentos que a gente trocou afeto. E você sabe que a noiva, ela tem, às vezes, o medo de chorar na entrada dela, né? E as noivas não choram muitas vezes na entrada, porque na entrada é a primeira vez que elas veem todo mundo, então tem uma concentração ali por tudo que vai fazer. E aí, na hora que ela relaxa, casou e parará, e na hora dos cumprimentos com os pais, é o momento que mais chora. Eu, no meu casamento, chorei muito cumprimentando meu irmão mais velho, né? Eu não tenho pai, e minha mãe, e foi bem legal. A Ana fala que muitas fazem teatro e fica triste. É muito bom falar dos sentimentos, faço isso com os meus noivos. A Iris está falando. Gente, é muito legal dar espaço para as noivas para esses papos, sabia? Filosóficos. Eu sempre... Assim, tem noiva que não gosta, que é mais fria e tudo bem também. Eu acho até que, assim, na vida pessoal aqui do trabalho, eu sou um pouco mais fria. Parece que não, mas eu gosto de trabalhar, eu sou mais direta aos pontos. Mas quando existe um momentinho que você abre um espaço para um papo maior, gente, isso faz uma companhia para a noiva enorme. Porque às vezes ela não tá querendo mexer nisso com os pais ou com um noivo. Então nós que estamos aqui bem pertinho delas, eu acho que é bem legal abrir esse canal. E os cerimoniais que são afetuosos, assim, eles printam no coração dessas noivas, assim, uma companhia que vai ficar para sempre. Então, são assuntos importantes. Claudinha tá falando que a emoção da cerimônia marca muito. Isso. Então, voltemos aos padrinhos. Os padrinhos, são muitos, né? Se forem poucos, aí a gente pode ter mais relação. Deixa eu ver a Lorena aqui, que é minha noiva best friend. Oi, Laura, como funciona a ordem? O cumprimento dos pais vem depois do beijo? Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou dizer aqui, Lorena, a minha escola, tá? Que é tradicional do Rio de Janeiro. A minha mãe é um cerimonial bastante tradicional aqui no Rio e a gente eu aprendi tudo com ela. E eu curto bastante. Eu já era uma pessoa que queria questionar os padrões e, na minha opinião, esse daí não dá pra questionar. Pelo seguinte...
Numa ordem de cortejo tradicional, as coisas acontecem ao contrário, né? Primeiro entram os padrinhos, depois os pais, depois a noiva, né? Você vai por ordem de importância ao contrário. E aqui nos cumprimentos acontece igual. O ideal, Lorena, é o seguinte: os noivos estão no altar, né? Eles descem, né? Descem, a gente fala porque às vezes tem um desnível e os padrinhos podem estar num espaço separado, mas eles se dirigem até os padrinhos e começam a cumprimentar ao contrário, né? Primeiro os padrinhos do noivo e aí vai seguindo a fila toda. Quando terminarem esses cumprimentos trocados, né? Você, Lorena, no do noivo e o noivo nos seus, aí vocês trocam e voltam cumprimentando também aos padrinhos. E terminem cumprimentando os pais no altar por último, porque aí vocês já estão de volta no altar até para poder fazer a saída de vocês da cerimônia. Então, primeiro cumprimentem os padrinhos, depois vocês voltem para o altar e cumprimentem os pais. E também vale cumprimentar primeiro os pais trocados. Cumprimenta primeiro seus sogros para você terminar com os seus pais, aonde você vai ter um pouquinho mais de tempo, porque tudo que era importante aconteceu e aí, né, que era protocolar de acontecer, então você tem um tempo maior. E aí você pode, né, ficar ali um pouco mais agarrada com seus pais e o noivo com eles também. E se você perceber, se o noivo termina com os pais dele e a noiva com as dela, vocês já estão na ordem certa para sair, né? Que é a noiva do lado direito do altar, né? Quando vira de frente para a saída. Se ficou confuso, eu tenho uma matéria que é o roteiro da cerimônia e ela explica isso bem direitinho. Mas o ideal é que você cumprimente seus pais por último, para você ter mais tempo de fazer esses votos no pé do ouvido que eu tô propondo, que é bem legal. Acho que é um momento que consolida o rito de passagem, você agradecer, pedir a bênção, né, dos pais. Então acho que os cumprimentos dos pais são por último. Voltemos aos padrinhos. Às vezes isso não é possível por conta da quantidade de padrinhos. Exatamente, Ana, e não tem problema. De repente não cumprimenta os padrinhos no altar. Se não dá tempo, se fica muito longo, não faça. Cumprimenta os pais, saem e aí depois vai ter muita forma de cumprimentar esses padrinhos, até com mais calma. A Lorena, inclusive, leu a matéria, legal. E Ana, olha só, eu não gosto de julgar a noiva não, tá? Tem gente que tem muitos amigos e 18 casais acontecem. Eu mesma achei que eu fosse ser uma noiva super elegante, porque na minha ideia ingênua eu achei que eu fosse escolher 2 casais e no final era amigo que não acabava mais e eu queria homenagear. Mas é fato, se forem muitos padrinhos, evita, faz fora da cerimônia para não impactar lá os convidados que estão esperando terminar para ir pra festa. E eu queria tocar num assunto que é o seguinte, existiu uma moda e deu uma parada e agora tá voltando, que são aqueles sparkles. Você sabe o que é? São aqueles foguinhos, uma vareta que sai fogo. Então, muita gente gosta de sair da cerimônia, primeiro os padrinhos, aí fazer uma fila para os noivos passarem e tal. Gente, não façam isso. Não usem esses sparkles em qualquer lugar. Na saída da cerimônia, principalmente, é muito perigoso, porque não tem um tempo hábil de você fazer isso com segurança. Então, se vocês quiserem usar esse tipo de, assim, chuva de arroz, de papel picado, não é problema não. A questão é os sparkles, porque ele mexe com fogo. A gente teve, enfim, aqui no Rio de Janeiro um caso péssimo de uma cerimonialista, a Flávia Ricobello, da Les Amis, que, enfim, ela assim, dentro de todo mundo, voou o fogo, ela apagou com a mão, enfim, teve um incêndio horrível. E aí a gente publicou, né, esse acidente e pipocou cerimonial mandando relatos de problemas também. Então, assim, gente, a possibilidade de pegar fogo quando você usa os sparkles é muito grande. Mas, como a gente tem que fazer caber desejo em realidade, quem quiser muito isso, a dica é o seguinte: sai da cerimônia, vai fazer as fotos com os padrinhos e pais, e aí tem tempo do cerimonial preparar esse corredor polonês, né, essa fila de padrinhos, para a entrada na festa. Porque aí você consegue fazer de repente num lugar aberto. Aí a sugestão é que cada padrinho, cada pessoa acenda o seu, e não uma pessoa vá acendendo todos, cada um acende o seu. E é mandatório que alguém da equipe de cerimonial, enfim, ou alguma brigada de incêndio, esteja bem pertinho com um extintor de incêndio na mão, porque você consegue fazer o que você quer com eficiência, que fique bonito e sem correr risco para o casamento.
Então, quem quer mexer com sparkles, tem uma ciênciazinha aí que funciona. Dentro dessa matéria sobre comprimentos, eu botei, né, o link para essa outra matéria que fala como usar o sparkles com segurança. Mas o ideal é não usar, gente, assim, a menos que você queira muito, porque acho que no casamento você tem que estar tranquilo para viver o dia sem nenhum estresse, sem querer evitar um incêndio, né? Não sei se evitar um incêndio é uma atitude que a gente deva fazer num casamento. Quer dizer, vocês entenderam, né? Vamos lá. Então, padrinhos, né? É isso, Ana, dá um isqueiro para cada padrinho, aí fica mais seguro, né? Cada um tem ali o domínio da sua varetinha, não é alguém concentrado em fazer tudo rápido. E o extintor de incêndio é muito bom. Então, saída dos padrinhos com sparkles não, vão lá para fazer as fotos e aí vocês podem cumprimentar lá. No altar, quando vocês cumprimentarem padrinhos, foi como eu falei, bem rapidinho, para que isso não atrapalhe o andamento do casamento. Agora vamos aos cumprimentos dos convidados. Eu, durante muito tempo, reclamava muito de noiva que não passava um minutinho, né, nos convidados, nas mesas e tal. E enquanto fotógrafa, né, porque eu trabalhei com cerimonial por muito tempo com a minha mãe, aí casei com meu marido que, enfim, é de cinema, aí a gente montou uma produtora de foto e vídeo, virei fotógrafa. E aí, enquanto fotógrafa ex-cerimonialista, eu resolvi essa situação. Até o Wallace, nessa época, trabalhava comigo e a gente já tinha no nosso produto um fotógrafo que ficava passando com as mães nas mesas. Gente, isso funciona tanto, porque às vezes a noiva realmente não tem muito tempo de festa e tem que curtir a festa mesmo, tem que ir pra pista. Então, assim, eu indicava bem rapidinho nas mesas, mas aí, se os pais cumprirem essa função e tiver foto e as mães passarem com um fotógrafozinho, depois, quando acabar o casamento, vocês vão ver, né, as pessoas que vieram de fora, os tios mais velhos e uma foto bonita com seus pais e acabam te representando. No mundo ideal, a noiva tem tempo de dar um passado e o noivo dar um beijo nos mais queridos. E isso até é possível. Entre uma corridinha para um pipi e outro, ao invés de voltar correndo, volta, mas faz uma parada estratégica numa mesa ou outra, dá um abraço carinhoso e sai correndo. Mas assim, fomenta esses momentos, porque o dia acaba muito rápido, a noite, né, do casamento acaba muito rápido. E se vocês não pensam um pouquinho nisso, na hora vocês não estão alertas para preparar, para aproveitar a ocasião, sabe? Deixa eu ver o que o Wallace está falando. Arroz, pétalas, bolas de sabão são ótimas opções também, verdade. E fica lindo, né, Wallace? É bacana ter esse cuidadozinho, principalmente em casamento ao ar livre, dá uma bossa para saída. As mães amam o fotógrafo passando com elas na festa e fotografando. E garante foto com aqueles convidados mais tímidos que ficam nas mesas, os mais velhos. Exatamente, principalmente também quem veio de fora, né? É muito chato depois acabar o casamento. E, gente, vamos lá. Não é bacana cobrar do fotógrafo foto de gente que no dia vocês não tiveram a menor intenção de ir lá dar um beijo. Então, essa é uma saia justa comum entre produtoras de foto e noivos, e eu entendo os dois lados. Eu já tive uma produtora, então assim, como eu tinha muito conhecimento de causa de casamento, eu não vivia muito esse problema. Mas também é muito curioso, né, que vocês passem a noite inteira na pista, que vocês não liguem a mínima para os convidados, e aí depois quando tudo passa e vocês recebem as fotos, aí vocês dizem, poxa, mas o fotógrafo era péssimo porque ele não fotografou o fulano que estava não sei aonde. Poxa, nem você foi dar um beijo nele. Por que você acha que o fotógrafo realmente ia se tocar de uma coisa que você também não percebeu? Então, gente, faz uma listinha se vocês forem proativos, bota na mão do fotógrafo ou do cerimonial. Cumprimentar não é uma questão de formalidade, é uma questão de carinho, é de agradecimento, entendeu? É de educação. Então, e voltamos então nessa questão de formalidade, educação. Existe muita gente resolvendo esse problema de uma vez só, pegando o microfone e fazendo assim um agradecimento geral na festa. Eu tô desimplicando disso. Eu acho que, assim, acontece, tá mais normal. No começo eu falava, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Isso é tão cafona, isso é tão feio, isso é tão inapropriado. E eu acho que os costumes mudaram e hoje eu acho que se eles falam bem, vale a pena e fica muito legal. Agora, é muito feio e continua sendo horrível, na minha opinião, você pegar o microfone e falar, ai, muito obrigada, agradecendo feio, assim,
forçado e sem uma vibe boa. Agora, para os noivos que sabem agradecer e enfim, se tem uma oratória bacana, eu acho que vale a pena. Se não tem, fica bonito ao natural mesmo, gente. Entra, faz as formalidades, a dança com o noivo, depois os convidados vão chegar na pista para cumprimentar vocês, mas são esses que vão à pista. E aí depois vocês tentam se ligar em algum momentinho da festa, dar um pulinho lá e dar um beijo nas pessoas, enfim, que vocês têm mais consideração e que não foram na pista, né? E usem essa dica aí, de repente, do fotógrafo com os pais, porque isso amortiza um pouco a culpa de depois vocês não terem dado atenção. Então, assim, eles te representam nessa atenção, né? Ô Lorena, me conta, eu fico curiosa de saber se vocês noivas pensam nisso antes do casamento ou não pensam. Enquanto vocês estão organizando, assim, em algum momento vocês falaram, gente, como é que serão os cumprimentos dos convidados? Ainda é algo que os noivos pensem? Porque na época que eu casei, enfim, durante muito tempo, isso acabava sendo uma discussão em reunião. Gente, como é que vão ser os cumprimentos? Porque tinha ou não tinha na igreja, né? Hoje ninguém nem pergunta, porque não faz sentido mais ter na igreja. Eu acho que isso realmente, esse barco aí já zarpou. Acho que só em questões oficiais mesmo, né? Enfim, reis, princesas, você receber um cumprimento formal na igreja, acho que isso daí eu não vou ver tão cedo. Mas é isso, gente. Então, queria saber de vocês o que vocês pensam de cumprimentos, se vocês acham que isso é uma formalidade necessária ou se dá pra fazer isso de forma natural, né, como os casamentos têm sido, cada vez mais naturais, e isso é muito bacana, eu gosto. Mas acho que a gente tem que não deixar a naturalidade ser deselegante e pouco agregadora, sabe? Tem que agradecer. Vamos lá, Lorena, eu pensei sim, nossos convidados são muito diferentes. Vamos fazer um discurso, mas vamos dar uma atenção para quem a gente sabe que não vai pra pista. Legal, Lorena, e faz esse discurso legal, não deixa longo, cuidado para não ser muito no improviso. E sabe ficar aquela vergonhinha da pessoa que falou mal pra caramba ou não falou... Enfim, eu gosto de casamento bem trabalhado, para na hora você tá livre e não ficar pensando tanto nisso. Você já tem um scriptzinho ali, já sabe em linhas gerais o que vai falar e funciona, fica educado. Pelo menos você já fala com todo mundo e depois vai até os mais chegados, né, mais íntimos ou os mais velhos e os que vieram de fora. Gente, então é isso. Terminamos aqui o nosso assunto cumprimentos. A matéria é sempre mais extensa, né? Porque aqui eu vou falando do que eu lembro e lá tá tudo direitinho, enfim. E qualquer dúvida, estamos sempre aqui. As nossas matérias, elas não são acabadas, né? A gente está sempre implementando. Então, cerimoniais que tiverem dicas, manda pra gente. Pode mandar pela mensagem ali, pelo comentário da matéria, que a gente... faz questão de incluir na matéria, inclusive com os créditos das dicas, porque vocês cerimoniais são os que mais podem ajudar e noivos e dizer pra gente o que tem se usado e como é que a gente deve agir no mundo de hoje. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima quarta.